Vamos lá, nossa última questão do nosso PET aí, 3 da semana 2, certo? Ela tem um probleminha, eu vou falar desse probleminha ao longo da questão, vou ler logo ela aqui para vocês. Uma força F atua em um disco de gelo seco que desliza sobre uma superfície horizontal, com velocidade V. A tabela abaixo apresenta alguns valores de uma força horizontal e de aceleração. Aí vem aqui a tabela, construa o gráfico F versus A. E na letra B, determine a inclinação do gráfico. Bem, para a gente determinar a inclinação, eu vou fazer logo aqui o gráfico para a gente entender, né? Então, beleza, aqui está a minha tabela com os meus dados, certo? E toda vez que eu faço a força de 0,1 newton, eu tenho uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Quando eu faço uma força de 0,8, eu tenho uma aceleração de 1,2 e por aí vai. O erro já pode ver claramente aqui, ó. Eu não posso fazer uma força de 0,8 e ter uma aceleração de 1,2 e uma força de 0,5 e também ter uma aceleração de 1,2. Isso só seria possível se fosse objetos com massas diferentes. Se o objeto tem uma única massa, na verdade só pode ser só um desses aqui pode ser verdade. E a gente vai colocar isso no gráfico para entender melhor. Então vamos começar aqui, ó. Quando eu faço uma força de 0,1, eu tenho uma aceleração de 0,4. Aqui está meu eixo de força e aqui está o meu eixo da aceleração para a gente construir o nosso gráfico. Então aqui, ó, começar. 0,1 na força. É esse cara aqui, ó, o primeiro. Eu vou ter uma aceleração de 0,4. Então tá aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então vai ser 0,1 para força, 0,4 para aceleração. Eu vou ter um pontinho mais ou menos aqui. Correto? Vamos lá, o segundo é 0,3 na força, 0,8 na aceleração. Então, ó, na força, 1, 2, 3. Esse aqui é o 0,3. Na aceleração, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é 0,8, né? Então, esses caras se encontram mais ou menos aqui, nesse ponto, certo? Só para fazer para guiar a gente, vou fazer os tracejados aqui, ó. Seria aqui assim. Ele vem aqui assim e encontra com esse aqui assim, certo? E tem um ponto aqui. Deixa eu fazer esse tracejar direito. E tem um ponto aqui. Mesma coisa com esse e com esse. Certo? Beleza. E tem um ponto aqui. Agora vamos fazer o terceiro aqui. Temos 0,5 e 1,2. Aí 0,5 é essa retinha. E o 1,2, aqui está 1, 1,1, 1,2. Então, vou começar aqui no 0,5. Fazer os meus pontinhos. Indo aqui na horizontal. Até 1,2, que vai encontrar. Eles vão se encontrar mais ou menos aqui. Correto? Beleza. Agora vamos passar aqui para 0,8. Só que o 0,8, 5, 6, 7, 8. Ele também está no 1,2. Então, a gente vai ter esse ponto esquisito, fora de contexto. 8 está começando aqui, ó. Ele vai vir até 1,2, que vai encontrar aqui também, ó. E aí você vê claramente que esse ponto era para ser uma reta, mas esse ponto está bem fora da reta. Isso é ruim. Mas vamos seguir agora para o 1 e 1,6. O 1 aqui na força, certo? E 1,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria esse ponto. E a gente teria um ponto aqui, certo? Então, bem, isso não é uma reta. Se a gente fosse ligar esses pontos, seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Para ligar esses pontos com uma reta. Eu não posso ligar ponto a ponto, porque senão eu não traço uma reta, né? Então, seria essa aqui seria a reta representando a inclinação. Então, na verdade, eu não posso fazer uma reta aqui dessa maneira, tá? Tem um método de fazer, mas isso já é para faculdade. Para a gente não importa fazer uma reta dessa maneira e vai ficar impossível, dado o que a gente sabe até agora, calcular a inclinação da reta considerando esse gráfico, certo?
O que representa a inclinação da reta nesse gráfico? Se a gente lembrar, ó, y é igual a ax mais b. Isso é uma equação polinomial do primeiro grau, correto? E essa equação aqui é o que representa uma reta, aonde o a e o b são chamados de coeficientes. Coeficiente angular, coeficiente linear. Toda vez que eu calculo a inclinação de uma reta em um gráfico, o que eu estou achando? Eu estou achando o valor de a. O valor de b eu acho quando eu pego essa reta e vejo onde ela cruza. Vamos fingir que eu vou fazer uma aqui, ó. Eu vejo onde ela cruza aqui embaixo, ó. Digamos que cruzou no menos 0,3. Se essa reta encosta o eixo vertical aqui no menos 0,3, quer dizer que o b é esse valor. Tá, mas vamos com calma. Essa expressão, essa relação da força com a aceleração é dada por isso aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Se eu comparar, y é sempre o eixo vertical, x é o eixo horizontal, certo? Na matemática é sempre assim, y vertical, x horizontal. O meu y é a minha força, tá aqui, ó, na vertical. Então, o meu x é a aceleração, tá aqui, ó, na horizontal, certo? X é a aceleração. Estou fazendo uma comparação entre eles, tá? Ficou esquisito essas setinhas aqui, mas acho que deu para entender. O que significa que, note, não tem o valor de b e nem preocupa para a gente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que calcular a inclinação desse gráfico, se desse uma reta, ia me dizer quem é a massa. A massa é quem está multiplicando o a, certo? E o a, na verdade, é uma representação de x. O valor que está multiplicando o x é o coeficiente angular. Logo, a massa que está multiplicando o a, tá aqui, que está no lugar do x, vai ser o nosso coeficiente angular. Então, se eu calculasse a inclinação dessa reta, eu ia achar o valor da massa, tá bom? Esse é um ponto importante. Ok, não dá para fazer isso com o gráfico, mas eu posso fazer isso usando esses dados aqui de forma individual. O gráfico ia calcular a massa considerando todos os dados. Só que eu posso fazer de forma individual. Como? A gente já fez isso, uma coisa parecida. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logo, a massa ela vai ser a força dividido pela aceleração. Eu jogo para o outro lado. Então, eu escolho um valor de força, coloco aqui, escolho um valor de aceleração, coloco aqui, isso vai me dar o valor da massa. Ó. Massa é igual a pegar esse primeiro aqui, ó. Força é 0,1. A aceleração é 0,4, certo? Força e aceleração. 0,1 dividido por 0,4, isso vai dar 0,25. Então, eu vou ter aqui, ó, que a massa para essa situação é 0,25, tá bom? Agora, eu faço o mesmo para esse, o mesmo para esse, o mesmo para esse e o mesmo para esse. E aí eu vou ver que eu não vou ter o mesmo valor sempre de massa, tá bom? Eu vou ter valores diferentes. Se aqui tivesse sempre dado os mesmos valores de massa, digamos que aqui deu 0,25, aqui vai dar 0,25, aqui dá 0,25. Se todos eles dessem o mesmo valor de massa, esses pontos no gráfico da força e da aceleração, eles iam ficar alinhados em uma reta bonitinho. O que não aconteceu. O que significa que esses dados aqui, eles não são tão exatos e por isso a gente não tem como calcular a nossa letra B, tá bom? Então, se o seu professor pedir, mas calcula a massa aí para todas as situações, você vai pegar 0,1 dividido por 0,4 dá 0,25. Isso é um valor de massa para essa situação. Aí você pega 0,3 dividido por 0,8, acha o valor da outra massa. 0,5 dividido por 1,2, acha mais um valor de massa. E aí você vai dividir e vai achando uma massa para cada situação, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a construção do gráfico, o porquê que não dá para fazer a letra B, porque os pontos aqui eles não estão alinhados,
certo? Ele deveria estar. Lembrando, eu consigo sim fazer a letra B, mas se eu tivesse numa faculdade, aí vocês iam aprender outras coisas, uma forma de você ajustar essas coisas e tirar um valor médio, tá? Não um valor exato. Mas eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê aí na semana 3. Valeu!